Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Hoje temos connosco o líder parlamentar do Partido Socialista, também um dia importante na Assembleia porque há a eleição dos órgãos externos. Bem-vindo, Eurico Brilhante Dias. Bom dia. Bem, obrigado. Mais. Começamos por este assunto, porque também está um bocadinho na atualidade, embora este que lhe vou perguntar primeiro até tenha sido de alguma forma adiado. O PS inicialmente queria um dos 3 juízes que estão vagos neste momento e queria naturalmente ocupar o lugar que ficasse vago quando saísse o atual presidente, porque esse lugar era a indicação do Partido Socialista. Dos 2 lugares desses 4, o PS aparentemente só vai ficar com um. Isto não é uma derrota para o Partido Socialista? A leitura é uma leitura precipitada. Aliás, há vários órgãos de comunicação social que disseram e bem qual é o quadro geral do acordo conseguido. O PS tem de facto um nos 3, isso é uma evidência, e terá e o quarto nome será um nome escolhido por consenso, aliás, como são todos já agora, entre o PSD e o PS, que é com quem nós naturalmente negociamos. O Partido Socialista tem uma longa tradição e história de olhar para o Tribunal Constitucional como um tribunal que deve manter a sua independência e, portanto, os juízes, metade deles são magistrados, são juízes ou juízas, outros são juristas. Para terem 2/3 precisam do consenso, ou sempre precisaram do consenso entre o PS e o PSD, e aquilo que temos é o PS, de facto, tem 1 em 3, e depois terá um 4º juiz por consenso, que terá que discutir com o PSD e com o PS. Em eleição será com lista de 4. O PSD, naturalmente, como pôs 1 em 3, porque cedeu a sua posição ao Partido de Extrema-Direita, mas isso é uma questão que o Partido Socialista não é que não comenta, isso é uma opção do PSD, não é uma opção do Partido Socialista, naturalmente. Mas esse 4º indicado por consenso não é um retrocesso? Não deveria ser o Partido Socialista a indicar esse nome? Nós sempre dissemos que queríamos um equilíbrio e, portanto, o quarto nome de consenso será seguramente alguém que, no entendimento do PS... O equilíbrio seria que fosse indicado pela esquerda, o que não vai ser o caso, não é? Não, perdoe, mas a questão não se põe assim. O equilíbrio é garantir, e isso é um acordo de cavalheiros, que é histórico, desde 1982, é garantir que os juízes, na sua independência, têm o acordo dos 2 partidos com propostas vindas do PS e vinda do PSD. E, nesse caso, aquilo que temos são 3 juízes. O Partido Socialista indicará o nome de uma juíza, de uma magistrada, aliás, da mesma forma que sai uma magistrada e na altura teve o acolhimento dos 2 partidos, e o 4º nós procuraremos um acordo. Portanto, não há um 4º elemento que não tenha acordo do PS, e por isso, nessa dimensão, nós procuramos manter o equilíbrio e ter uma personalidade que garanta esse equilíbrio no Tribunal Constitucional. E já sabe aliás, quem é? Acho um bocadinho que esta discussão já sabe qual é o nome? Não sei. Não sei mesmo, e isso é um aspecto que nós vamos discutir nas próximas semanas, seguramente. Só para fechar aqui esta parte do Tribunal Constitucional, depois já lhe vamos fazer mais questões sobre os órgãos externos. O problema de princípio do Partido Socialista, até tendo em conta a própria entrevista que deu ao Sofá do Parlamento no final do ano aqui no Observador, não sei se recorda, porque já passaram os meses, não era que o Chega nem sequer devia entrar no Tribunal Constitucional? A decisão do Chega entrar no Tribunal Constitucional ou nos órgãos externos não é uma decisão do Partido Socialista. O Partido Socialista sempre manifestou a sua posição contrária à integração do Chega nestes órgãos, e em particular No entanto, está a fazer parte de um acordo onde o Chega também está incluído, não é? Não, o nosso lamento, mas essa é uma... Aliás, já tive a oportunidade de responder à Rita, em particular, quando o Partido Socialista, no Congresso do Partido Socialista, ainda há pouco. O Partido Socialista não decidiu. E se tivesse essa decisão, o que acontecia é que naturalmente não participaria o Chega. Aquilo que acontece é que só há um partido que tem, que é condição para a construção de qualquer maioria 2/3 no Parlamento português, e neste momento, em função
dos números que temos, é o PSD. Portanto, quem decidiu que o PSD fazia parte foi o Chega, não foi o Partido Socialista. Isso é evidente, é claro, não é uma decisão do PS. O PS, com a sua força política, o que fez foi, naturalmente, acompanhar o processo negocial com um único interlocutor. Nós nunca negociámos com o Chega, nunca negociámos com a extrema-direita, nós negociámos sempre com o nosso interlocutor de sempre, que foi o PSD. Portanto, essa ideia de que o PS não, há um quadro parlamentar e só há um partido que podia decidir quanto à participação ou não da extrema-direita, até porque, como eu disse então no programa, havia outras formas de construir 2/3 no Parlamento. Os nossos parceiros de diálogo entenderam que o Chega devia participar. É uma decisão que só pode ser imputada a Luís Montenegro e a Hugo Soares, e nunca a José Luís Carneiro e a Eurico Brilhante Dias. Ainda nesta eleição para os órgãos externos da Assembleia da República, há outro nome que foi indicado pelo Partido Socialista, Tiago Antunes, para Provedor de Justiça. Previa que houvesse contestação na própria bancada do PS, este nome? Não tenho contestação na bancada. Lamento dizer, aliás, ainda fiz hoje reunião do grupo parlamentar com a bancada, fiz reunião de direção, tive reunião com os coordenadores, tive reunião com os vice-presidentes. Se há nome que teve imediata e muito boa aceitação pelo perfil, por ser um professor de Direito, aliás, nem militante do Partido Socialista ter tido um trabalho absolutamente extraordinário como membro do governo no período da pandemia, ter sido um bom secretário de Estado dos Assuntos Europeus, também em momentos muito complicados, porque vivemos o início, o arranque e os primeiros tempos da guerra na Ucrânia. Foi o professor Tiago Antunes, que é uma personalidade idónea. Aliás, a audição aqui no Parlamento para o que teve que fazer, a audição prévia ao processo eleitoral, foi uma audição assinalável. E, portanto, até na parte que Rui Rocha lhe chamou Miguel Abrantes. Isso foi a parte do deputado Rui Rocha. Eu estou só a falar das boas respostas do professor Tiago Antunes. Mas também não negou que tivesse feito parte dessa... Eu lamento dizer, mas isto, para além de ser falso, porque isto é evidente, essa história tem muitos anos e é absolutamente falsa, aliás, como se sabe, e que na altura já foi comprovada, isso quer dizer, 20 anos, se eu começasse a julgar todos os meus adversários políticos por aquilo que escreveram há 20 anos na blogosfera, garanto-lhe que encontrava coisas surpreendentes. Portanto, isso para nós é relativamente pacífico, quer no Secretariado Nacional do Partido, que discutiu este tema naturalmente, quer no grupo parlamentar, onde o nome foi acolhido até com algum entusiasmo. Não tenho a menor dúvida que o grupo parlamentar apoia o Tiago Antunes. Agora, são vicissitudes dos tempos e isso temos que esperar e pronto, e é preciso... reconhecendo as qualidades... Não percebi quais é que são as vicissitudes dos tempos? As vicissitudes dos tempos têm a ver com este processo eleitoral que, naturalmente, como compreendem, é mais turbulento dada a geometria parlamentar. Ou seja, não consegue garantir a esta hora que todas as partes envolvidas no acordo vão cumprir nesta eleição? Ou está confiante? O Partido Socialista não tem dúvidas que cumprirá. Isso é uma questão evidente. Eu estive ainda há pouco na reunião do grupo. A esmagadora maioria dos deputados do grupo estiveram presentes. Não tenho as dúvidas que o PS cumprirá todas as dimensões do acordo partidário que fez com o PSD. Tiago Antunes foi uma escolha de José Luís Carneiro? Isso é evidente que foi, senão nós estaríamos aqui neste momento. Vamos imaginar que o nome não passa, o PS insiste nele? É um quadro que a esta hora não vou comentar. Nós queremos que ele seja aprovado e há votos suficientes entre o PS e o PSD e outros partidos da Assembleia da República para o eleger. Agora, isto, quando eu disse também que eram sinais dos tempos, tem a ver com uma certa direita panfletária que neste momento também se instalou no Parlamento e que vive destes pequenos episódios e de um certo wokeismo de direita que prepassa uma certa direita, onde não se excluem vários dos membros à direita do Parlamento. Mas sem iniciativa liberal, o nome não passa. Posso só concluir a frase? Peço desculpa, porque agora, com uma tensão que é evidente que existe dentro do PSD e da direita, que tem a ver com os vários movimentos que vão aparecendo, ora do Coutinho Figueiredo, ora do Dr. Passos Coelho, ora os comentários do Dr. Miguel Felves, que criam uma tensão contínua no PSD, em particular, não só no PSD, mas em particularmente no PSD e na IEL, que geram este tipo de movimentos ainda muito marcados por um certo ressabiamento
histórico, em função de momentos que o país viveu, em particular os momentos da Troika, e que depois vão alimentando comportamentos, pensamentos, já agora, comportamentos e atitudes que não são boas. Há uma parte da direita, em particular, quer do PSD, mas também na Iniciativa Liberal de outros partidos, que acha que a direita tem uma oportunidade histórica de não só fazer uma revisão constitucional. Isso não significa que a direção do PSD até pense assim, mas é muito condicionada e, portanto, isso é evidente. Neste momento, aquilo que me parece evidente é que essa tensão que há à direita, mas gera alguns episódios como este, mas não. Só muito brevemente, se a Iniciativa Liberal, que não me parece disponível para votar o nome do Provedor de Justiça indicado pelo Partido Socialista, é preciso convencer os outros partidos. O PS fez esse trabalho, nomeadamente o LIVRE, etc. O PS tem confiança no acordo interpartidário que fez com o PSD. Aliás, o PSD diz que falou com o Chega. Naturalmente não falou. Nós não fizemos acordos, como sabe, com o Chega. Portanto, nós fizemos o acordo interpartidário. O nosso diálogo foi com o PSD e que levou à solução que é apresentada neste momento. O nome do professor Tiago Antunes foi naturalmente aceito pela liderança e pela direção do grupo parlamentar do PSD. Mas não chega ao PS e o PSD. Falou com o Rui Tavares e com o LIVRE para ter essa maioria? Naturalmente que o Partido Socialista, no quadro global, falou com outros partidos e acha que há reunidas as condições, cumpram-se naturalmente os pressupostos fundamentais do acordo interpartidário. Se esta eleição de Tiago Antunes falhar, compromete as negociações para outros órgãos? Eu não vou antecipar resultados quando a esta hora não posso responder a essa pergunta. Aquilo que nós temos é sempre uma perspectiva construtiva. Mas o que queria dizer é que alguém não respeitou o acordo, não é? Não antecipo comportamentos. Em política, ter muita ansiedade não nos ajuda a tomar boas decisões. E eu penso que nós o Partido Socialista tomou as decisões, ponderou as suas decisões, apresentou-as aos órgãos e os órgãos do partido subscreveram as opções e é isso que nós esperamos que todos façam. Isso não é um problema. Sempre volto a dizer, o professor Tiago Antunes tem um currículo que fala por si e, portanto, fora dessa bolha e dessa espuma dos dias que alguma direita woke vai promovendo, não me parece que seja um nome que cause qualquer contestação. Eurico Brilhante Dias, durante a presidência aberta de António José Seguro, o Presidente da República exigiu ao Governo que entregasse um relatório sobre o que correu mal na resposta às tempestades do início do ano. Ora, esta semana, depois de uma reunião precisamente com António José Seguro, em Belém, José Luís Carneiro disse que isso não era tão importante e que o importante era a resposta efetiva às populações. Não há aqui um desacerto? As coisas... Aquilo que é evidente é que ambos, quer o Presidente António José Seguro, quer o Secretário-Geral do Partido Socialista, mostram preocupação pelo falhanço rotundo das promessas feitas por este Governo às pessoas que vivem no Distrito de Leiria. E, portanto, que o Presidente da República diga que é urgente perceber o que é que correu mal. Há muitas coisas a correr mal no terreno e basta falar com qualquer empresário, qualquer pessoa que viva no Distrito de Leiria e perceber que os recursos não chegam, o dinheiro não chega e que o risco acrescido estamos a viver no Distrito de Leiria de ter uma época de incêndios particularmente dura, porque no território, eu digo isto hoje, no território não se sente qualquer recolha de forma significativa de madeira que foi, pela minha expressão, mandada para o chão pelo vento e que hoje é um material combustível muito sensível, isso não está a acontecer. E por isso que o Presidente da República tenha dado luz e tenha feito luz sobre isso. E que o Secretário-Geral continua a dizer o evidente, as pessoas precisam de apoio. Mas é preciso ou não o relatório? O relatório é uma iniciativa do seu Presidente para perceber o que correu mal. Mas continuamos a dizer, muitas coisas estão a correr mal, mas isso também deve fazer com que o Governo pense que tem que deixar de correr mal. As pessoas precisam de apoio. É isso que está em causa. Eurico Brilhante Dias, se a UGT mantiver a posição que tem tido e ficar de fora de um acordo, o PS vai ter de chumbar todas as alterações à lei laboral? Eu sei que o acordo da UGT não vincula o PS a validar aquilo que depois no Parlamento o acordo. Mas isto é o que lhe estou a perguntar é ao contrário. É se, na verdade, se a UGT
ficar de fora, o PS também ficará de fora porque não houve esse acordo da concertação social. O GT ficar de fora por tudo aquilo que temos vindo a ouvir, o decreto da Assembleia da República será vetado. Portanto, não percebo qual é o drama. Porque o Presidente da República já disse que sem o acordo da UGT não promulga isso. Não sei qual é o drama. Está a contar com António José Seguro nesta matéria. Não estou a contar. É aquilo que os vários, aliás, as próprias confederações patronais disseram que consideravam que o Sr. Presidente da República tinha empoderado de alguma forma, vamos pôr a questão assim, a UGT. Portanto, para nós a questão não se põe. O Partido Socialista manifestou a sua opinião clara quanto a um pacote laboral desnecessário, desequilibrado e que politicamente é uma afronta aos trabalhadores. Mas sempre disse que há um espaço de concertação social e, portanto, temos manifestado que este é o espaço do diálogo social, é o momento do diálogo social. E, portanto, não temos que tomar muito mais posições neste momento, aliás, porque ao contrário daquilo que o Governo tem tentado passar, o Partido Socialista não manda, não influencia a UGT, porque o Partido Socialista batalhou anos pela liberdade sindical e pela independência entre o espaço sindical e o espaço partidário. Foi assim que nasceu a UGT. A UGT nasceu como um espaço de liberdade sindical. O PS respeitará a posição da UGT, aliás, como respeita a posição da CGTP, num processo mal conduzido, que não passou pela concertação social, mas sim por reuniões bilaterais que excluíram logo à partida a CGTP, o que é um erro político, desvaloriza o espaço da própria concertação social, e agora esperemos. Mas o que é que o PS fará se o GT ficar de fora do acordo? É que isso será antes de uma apreciação do Presidente. Mas eu não percebo qual é a dúvida quanto a isso. Chumba, portanto, tudo o que vier da reforma. Não participa do normal processo parlamentar, ou seja, vai fazer propostas de alteração, nem sequer se vai envolver porque não mexe num documento que vem ferido de morte sem concertação? Mas nós sabemos qual é o fim do processo. O que os senhores estão a dizer é qual é que vai ser a posição do PS, sabendo que não havendo acordo na concertação social, o decreto será chumbado, será vetado em Belém. Portanto, nós conhecemos os passos políticos agora, o espaço é da concertação social. O PS aguarda, já manifestou a sua opinião contra o pacote laboral, aguarda a conclusão da concertação social e conhece a posição, que não é uma posição de ontem, é uma posição assumida na campanha eleitoral do Sr. Presidente da República quanto ao desenlace deste processo, caso não haja acordo. Portanto, neste momento, a posição do Partido Socialista é, quanto a isto, bastante simples e até bastante confortável, diria eu. Eurico Brilhante Dias, vamos avançar para a fase do carne ao peixe, em que tem que escolher uma de duas opções. Vamos então a isso. Preferia o regresso de Ruben Amorim ao Sporting ou o regresso de António Costa à liderança do PS? O António Costa está tão bem. E, além disso, essa do carne ao peixe é lixada, porque eu gosto do Rui Borges. Hoje não é um dia fantástico, porque ontem empatámos com o Arsenal em Londres e não era o resultado que queríamos, mas não consigo escolher, lamento, mas vou para o vegetariano, nem carne nem peixe. Preferia continuar a enfrentar no Parlamento, como líder parlamentar, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro ou o regressado Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho? Aquele que verdadeiramente tenha capacidade e poder para determinar as opções do PSD. Está sempre diplomata, vamos lá ver se desta consegue. Não, esta foi tudo menos diplomática. Quem é que determina as opções do PSD? Pois. É Pedro Passos Coelho, é isso? Pois. É que, sendo o Dr. Luís Montenegro, naturalmente o Dr. Luís Montenegro, mas se começar a comprovar que muitas das posições do PSD são influenciadas por fora pelo Dr. Passos Coelho, se calhar mais vale pelo na liderança do Governo. Quem levaria num passeio agradável pelo Castelo de Leiria? Pedro Pinto ou Hugo Soares? O Hugo Soares sempre, porque eu tenho um posicionamento, eu nisso não tenho as menores dúvidas, nem nunca faço confusões. E preferia ser mandatário de uma recandidatura presidencial de António José Seguro ou de uma candidatura de António Costa? A candidatura de António José Seguro. António Costa não quer nem nunca quis ser Presidente da República.
daqui a 5 anos veremos. Eurico Brilhante Dias, a sobremesa que nos trouxe, que é como vamos fechar o nosso programa, creio que é uma música de Doors, Riders on the Storm. Não sei se tem a ver com as tempestades ou não, mas queria lhe perguntar o porquê desta escolha. Ou se é da tempestade geral que está a política portuguesa e o mundo em geral. É a tempestade geral do mundo, mas também da política portuguesa. Primeiro, eu gosto muito da música, é uma música que remete também para os meus tempos de mais jovem, e gosto particularmente de Doors. E depois, porque muitas vezes neste momento nós que fazemos vida política parecemos autênticos cavaleiros no meio da tempestade. Nós estamos a viver uma guerra no Irão, já tem impactos violentos nas bombas de gasolina, no tabaco alimentar. Ainda não saímos e não antevemos como vamos sair desta guerra na Ucrânia, em que os ucranianos estão a combater pelo seu direito à independência e não invasão do seu território. Temos hoje nos Estados Unidos da América um presidente que está a pôr em causa o funcionamento de um dos pilares básicos do sistema de defesa e segurança, que é a própria NATO. Vivemos a emergência em muitos países do crescimento da extrema-direita, apesar da boa notícia da derrota de Orbán no último fim de semana, e a esquerda democrática e a direita democrática estão a enfrentar, também por responsabilidade própria, momentos particularmente duros e difíceis. E isso remete muito para esta música que eu gosto muito, para os Doors, o Jim Morrison, e penso que nós temos que olhar para este momento com muita resiliência, paciência e capacidade de resistir. Muito bem. Mesmo resistir aos populismos em muitas circunstâncias, muitas vezes parece ser a forma mais fácil de combater o outro populismo. Eurico Brilhante Dias, ainda bem que traduziu Cavaleiros na Tempestade, não traduziu Doors, porque ainda acabava a elogiar o Dr. Paulo Portas e assim... Mas algumas vezes eu posso elogiar o Dr. Paulo Portas. Não tem mal. O Dr. Paulo Portas tem os seus méritos. Estava só a meter consigo. Muito obrigado, Eurico Brilhante Dias. Vichy Soares regressa, como sempre, na próxima semana. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone,